Bem, pessoal, então vamos aí, bem-vindo aí à nossa aula de número 4, né? Então vamos para a quarta aula aí. Vamos continuar da onde a gente parou ontem. Alguém tem alguma dúvida? Vocês conseguiram fazer as partes lá daqueles knowledge check lá, toda a parte, vocês acompanharam bem até o final lá, conseguiram finalizar aquelas atividades que a gente tinha deixado para vocês executarem depois dentro do treinamento NCA lá, que é para como criar máquina virtual, mexer, todo mundo na mesma página, né? Sim. Beleza, então. Vamos lá aqui, então. Vamos voltar aqui para o treinamento aqui. Na aula passada, a gente estava terminando aqui, finalizando o processo de proteção de dados, né? Então, vamos dar uma verificada aqui se ainda existe a máquina, que aqui é um ambiente de demo. Pode ser que limpem a máquina, ou a gente tem uma sortezinha aqui de ter a máquina já instalada aqui. Treinar. Pelo jeito, já mataram a máquina já. Então, vamos criar a máquina de novo aqui, só que a gente vai ser um pouco mais rápido para deixar todo mundo... Deixar gravado aí do início ao fim de como que a gente faz aquela proteção do ambiente aqui. Então, criar a máquina virtual, vocês fizeram aqueles laboratórios lá, é bem simples de criar. Então, aqui, ó, vamos chamar o nome aqui, treinamento 01, a máquina que a gente está criando, que a gente já bota, que eu comentei com vocês aqui de nunca marcar isso aqui para aplicações específicas. Quantidade de CPU, aqui ele vai ter 2 CPU com um core só, e eu posso ter sistemas, por exemplo, 2 CPUs com 4 core. Então a máquina vai aparecer lá 2 CPU, 4 core, no total de 8 core virtual, tá? Isso aqui é a configuração que você pode parametrizar. Isso é às vezes muito importante para dentro do Linux, do Windows também, para tipo de licenciamento. Você cria esse tipo de padrão. Então a máquina vai aparecer lá como se ela tivesse 2 sockets e tantos números de core por cada vCPU, tá? Memória, 4 GB de memória aqui, eu posso ir criando aqui a quantidade que eu preciso. E a gente vai aqui de novo aqui criar uma máquina Windows 2012. Então vamos lá aqui rapidamente criar um Windows 2012. Adicionar a placa de rede, já vamos usar essa demo aqui que ele pega IP automaticamente. Então vamos aqui para a tarefa da criação do treinamento aqui. Então agora o nome treinamento 01 já está aqui, ó. Então a gente já pode ligar essa máquina e fazer a instalação, executar a instalação dessa máquina aqui, desse ambiente. Deixa aqui em full screen que fica mais arrumadinho. Então a máquina está ligando. Beleza, ó. Ligou, a gente já consegue abrir a console dessa máquina aqui dentro desse ambiente. Alguma coisa. Então vamos embora. A máquina está dando um boot, o primeiro boot, a gente está ligando, a máquina estava com o sistema pré-instalado, agora vai pedir só o finalzinho. Ver como que é rápido. Então a gente vai aqui ligar, já acabamos de configurar a primeira máquina que está instalando. Dessa vez eu criei só com um disco, né? Naquele primeiro trem a gente botou mais um disco, mas tanto faz, dá no mesmo. Então,
Então, aqui já instalei e agora a gente vai instalar o sistema que é o Guest Tools aqui, que é o cara que é responsável por todos os drivers e controle da máquina. Então, a gente monta, que ele vai montar esse Guest Tools lá dentro da máquina, e aqui a gente já está habilitando o Self-Service Restore, que é o portal de restauração dentro da própria máquina para voltar no tempo, tá? Para poder recuperar arquivos dentro da própria máquina. Então, eu vou submeter aqui e ele automaticamente vai aparecer aqui para mim, mas eu posso forçar aqui também. Aí, já apareceu aqui, ó, para a gente instalar e rodar o drive aqui. Então, enquanto ele está instalando aqui, deixa eu... Vamos instalar agora. Restart aqui, ó, vocês veem como que a máquina também... Isso é uma máquina de demo, tá? Mas vocês veem que o boot da máquina no Nutanix é muito rápido, que ele está usando o disco na barriga da máquina, vai ler no SSD da barriga da máquina, então não tem overhead, já bootou. Então aqui a gente já instalou a máquina, já botamos com o NGT, então sempre, pessoal, vocês vão administrar, sempre coloca o NGT, porque a gente tem várias features, otimiza a máquina, bota os drives da própria Nutanix e melhora bastante a performance. Então agora a gente vai criar o grupo de proteção. Esse SSR aqui, que é o Self-Service Restore, ele só funciona se você proteger a máquina. Então essa máquina aqui, ela não está protegida, ela está aqui, ó, no estado de desprotegido, tá? Isso é importante estar protegido, porque se a gente não tiver essa proteção, eu não consigo voltar no tempo. Isso aqui é o controle de snapshot. Depois eu vou explicar melhor para vocês como que a gente faz esse snapshot. Não tem nada a ver com aquele snapshot do VMware lá, que cria arquivo e que dá maior trabalho depois de você comitar. E se você deixar o arquivo maior tempão lá, você tem que levar maior tempão ele deletando aqueles commits, porque ele tem que trazer uma cópia, uma transferência de arquivo, porque no VMware, você, quando gera um snap lá através dele, ele cria um segundo arquivo e ele pega aquele arquivo de origem, o VMDK inicial, ele só lê, ele bota em read only e toda a gravação ele coloca num novo arquivo. Então, você criou um snapshot, ele vai ler do arquivo pai e toda alteração você vai gravar no arquivo filho, que é o segundo arquivo do snap. E se você não comitar, aquele arquivo vai crescendo absurdamente e às vezes ele pode ficar até maior do que o arquivo inicial. E quando você vai comitar, você vai deletar esse cara, ou você vai acabar com esse snap, ele tem que transferir todo esse volume de dados do arquivo filho para dentro do arquivo pai para ele transformar de novo nesse cara. Então, quem conhece VMware e trabalha muito com VMware sabe do problema que é manter snaps velhos dentro do ambiente, tá? Sim, No lá quando Nutanix, a ele gente não não... trava e bota os arquivos em lock lá, você não consegue mais apagar, né? Ó, tem um cliente nosso aqui, que agora é no cliente Nutanix, que um dos motivos dele estar indo para o Nutanix foi isso, ele ficou um final de semana inteiro com o VMware dele todo indisponível, porque simplesmente alguém há muito tempo atrás, anos atrás, criou um snap, ele não sabia, não tinha conhecimento dos snaps, e o snap estava gigante, ele foi mandar comitar tudo, porque alguém falou para ele para comitar, que era realmente em comitar, e aí, cara, travou o ambiente dele, ficou o final de semana inteiro comitando, só para você ter uma ideia. Então, isso aqui não é o protection que a gente share o snap aqui, não tem nada a ver. A gente faz snap na técnica de redirection write. Então, a gente faz a mesma técnica que um NetApp faz snap também, tá? A gente faz snap a nível de bloco
e isso não gera overhead dentro do ambiente. Deixa eu ver se eu tenho ainda aquele snap aqui também. Não, ele matou meu protection, então vamos criar de novo aqui. Então vamos criar meu protection domain aqui, que é o meu treinamento PD. Vamos criar protection domain e eu vou botar aquela máquina treinamento lá dentro desse protection domain. Tá aqui, ó. Botei trainer, já apareceu para mim aqui e eu já falo que eu quero proteger aquela máquina. E em cima dessa máquina, o próximo passo aqui é criar um schedule. Então eu vou falar aqui que a cada hora eu quero que ele faça o snap, tá? Então de hora em hora ele vai fazer o snap. Ele não vai criar um outro arquivo, ele vai fazer lá no bloco o snap, fazendo o redirect on write. Então é muito mais performático, muito mais tranquilo de fazer dentro desse ambiente Nutanix, tá? E aqui eu vou falar com eles quantas cópias eu quero manter desse snap. Isso é uma coisa que o VMware já não tem. Para fazer isso aqui, você tem que instalar uma outra ferramenta de workflow para você gerir os snaps dentro do VMware, ou você tem que, se você tem um storage de NetApp, você tem que comprar a ferramenta de gestão de snap do storage, do NetApp, do HP, de qualquer outro que tenha, para você tentar agregar isso aqui. Então, dentro do Nutanix aqui, eu já falo com ele aqui, ó, eu quero criar um snap e manter 24 horas. Então, ele vai manter 24 cópias. Quando chegar a 25ª cópia, ele vai deletar automaticamente a primeira cópia que ele fez lá. Então, isso aqui já cria uma rotina de retenção, que ele vai criar snap de hora em hora e vai deletar as coisas velhas, tá? Então, eu posso criar essa rotina. Continue. Criei essa rotina e eu posso, em cima dessa rotina, criar uma outra, como eu mostrei para vocês também. Ah, não, agora eu quero criar uma por dia também, no horário específico. Esse aqui eu quero que seja de madrugada. Então vai ser 5 horas da manhã, antes do ambiente produtivo, antes da galera começar a trabalhar. Então eu quero que você me mantenha aqui 7 dias na semana também, para eu poder voltar essa máquina no tempo e ter arquivos 7 dias na semana. Criei 2 schedules para essa máquina. Pô, vou ter passado, filho. Aí não pode, né? Agora vai. Então aqui, eu criei uma rotina cada vez por dia. O ideal é que essa hora fique exatamente igual aqui, para ele não precisar gerar 2, tá? Por exemplo, 3h26, então bem que bota na hora certa toda de hora em hora, assim, para na hora que ele aproveitar o mesmo snap aqui, para aproveitar o mesmo snap no diário, tá? Mas beleza, aí criei aqui esse cara, então chamado treinamento, ó, e eu já tenho aqui, ele aqui, amanhã ou depois eu já criei um site de DR, aqui mesmo eu já atualizo o schedule aqui, ó, e ele vai falar assim, ó, retenção, tudo local. Ah, não, agora eu quero que esse o diário, ele mande uma vez por dia para o meu site de DR, que é esse aqui, Monclush e tal, e lá ele mantenha também 7 cópias ou 14 cópias, lá no DR eu posso ter uma política de retenção diferente. Então é muito granular, dá para fazer muita configuração nessa política de proteção de dados aqui, tá? Então aqui a gente já gerou a máquina, já gerou um snap, tá vendo? Já está processando o snap aqui. Então facilmente aqui dentro do ambiente eu já começo a fazer esses testes. Então aqui, por exemplo, imagina aqui que eu vim aqui, instalei minha aplicação Oracle, por exemplo. Dando um exemplo esdrúxulo aqui, tá, gente? Vim aqui, instalei, botei uma imagem, entrei aqui no site aqui, por exemplo, esse negócio é um saco da Google Chrome aqui. Vamos instalar o Google Chrome aqui. Pô, tô pedindo Google Chrome, o cara vai me baixar. Então vamos instalar o Chrome nessa máquina. Instalei uma aplicação. Ele já me gerou um snap anterior lá sem nada. Então, se eu quiser voltar no sem nada, eu já consigo voltar essa máquina. Então, vamos ver aqui, ó.
Beleza, instalei. Get Start aqui, vamos embora. Então já tem aqui, ó. Nutanix.com. Já está aqui, ó. Funcionando no Google Chrome, instalado, e eu já gerei o Snap. Então imagina aqui, pô, alguém invadiu, instalou um vírus, alguma coisa, um ransom, eu quero voltar a máquina toda no estado passado. Eu já venho aqui, ó, Restore essa máquina aqui. Eu posso sobrescrever a máquina ou criar um clone dessa máquina. Posso alterar o prefixo aqui, então eu já quero que seja clone treinamento 01, tá vendo? Vai ser o nome da máquina que vai estar. E não tem volumes, eu não preciso botar isso aqui. Depois a gente fala sobre volumes, isso daí aprimora melhor depois. Então aqui ele já vai gerar um snap voltando no tempo, aqui 3h26, né? No horário de lá, não sei se nem estão no mesmo horário daqui, 3h26, mesma coisa. E a gente vai ver que ele vai clonar esse ambiente para mim lá. Eu vou entrar aqui dentro do VM, eu já vai ter a máquina clone treinamento aqui, ó. Já clonou e eu já posso clonou do Snap. Então ele criou uma outra máquina, já até botou outro IP, tá vendo? Ó? Do Snap, já clonou aqui, eu já consigo voltar no tempo a máquina que eu criei no D0 lá. Então instalei a aplicação, instalei o Google Chrome nessa máquina e a gente vai ver agora, vou dar um launch nessa máquina, a gente vai ver que ela está sem o Google Chrome instalado lá e sem aqueles arquivos que a gente criou. Vamos voltar aqui. Aqui, ó, já subi na máquina. Aquela senha que eu botei. E tá aqui, ó. Vai falar porque como se eu tivesse detonado a máquina, né? Porque foi um crash consistent snapshot. Então, ó, aqui, ó, não tem nada instalado. Vocês podem ver que é a mesma máquina, ó, não tem. Se eu der cadê como é que a gente faz aquele search aqui, gente? Me ajuda aqui. Tá de Windows, eu não mexo há um tempo. Cadê aquele searchzinho que tinha aqui? É só escrever. Só escrever? Escreve aí depois. Garoto! Aí sim, pô. Vamos ver se tem Chrome aqui, ó. Não tem, ó. Ó, nada de Chrome. Enquanto no outro aqui, tá aqui. A máquina clonada tá aqui, ó. Então aqui é só escrever então, né? Rapaz, aí, ó. Tá aí, ó. Então a máquina anterior, por exemplo, essa máquina foi infectada, tá aqui. Eu clonei uma máquina do estado anterior quando ela não estava nada instalado ainda, nem aplicação. Beleza? Isso é uma recuperação muito maneira, que você pode voltar no tempo. Então, quem foi atacado por ransom aí pode voltar no tempo para recuperar a máquina inteira. Ou eu posso fazer melhor, que é isso aqui, ó. Então, eu vim aqui, ó. Pô, já criei a máquina, já tenho os ambientes aqui. Só que agora, imagina lá que eu detonei a máquina. Então, eu vou entrar aqui, ó, vou gerar um outro snap. E eu vou jogar... Ó, esse aqui já tem um snap, vai rodar outro daqui a 1 hora. Então, eu posso, na mão também aqui, ó, mandar um down take snap, tá vendo? E ele vai fazer esse snap para mim. E uma coisa super interessante também, que aí o VMware também não tem, que eu acho super maneiro no Nutanix também, ó. Quando eu gero o snap, ele já me diz a retenção. Então, eu só posso falar, eu quero que esse snap dure 1 dia. Depois de 1 dia, você pode commitar e matar ele, entendeu? Então, ele vai aqui e gera o snap mesmo na mão aqui dentro do Data Protection, e ele já vai botar uma data limite para você matar. Então, quando você vai gerar uma atualização de uma aplicação, qualquer coisa desse tipo, você manda dar um take snap aqui desse ambiente. Outra coisa super interessante, que eu vou fazer aqui também, que a gente já coloca Leandro, aqui para vocês... Oi, sim. Tira uma dúvida. Essa eliminação desses snap, ela é automática ou você faz manualmente? Você consegue Então, quando agendar? você dá um take snap aqui na mão, aqui, ó, na máquina virtual e deu um take snapshot aqui, é um processo manual nessa máquina. Então, você tem que vir aqui depois nos snaps aqui, ó. Você vê, ó, que essa máquina tem snap, mas não mostra aqui. Porque isso aqui é o snap na visão
do Prism Element, daquela máquina que você está querendo fazer algum teste, igual o snapshot do VMware lá, parecido assim, né? Lógico que ele faz em storage, mas ele vai aparecer aqui. Então, isso aqui você tem que fazer o snap na mão, criar e deletar depois. Aqui no Data Protection, quando você faz aqui no Data Protection, você gera todo o schedule. Então, ele cria e ele deleta para você de acordo com a política de retenção que você criou ali dentro. Entendeu? Alô, alô? Tava no mudo aqui, entendi. Tá bom, beleza. Então, outro caso de uso aqui, por exemplo, vocês vêm aqui, ó, eu quero... Imagina que essa máquina de treinamento aqui, eu quero criar, sei lá... Não dá para criar muito, não, porque isso aqui... Mas eu já vou criar 5 máquinas. Vai variar aqui. Eu vou trocar o start para 2 aqui. Então, a gente vai para 2, 3, 4, 5, tá? Então, ele vai criar essas máquinas, vai clonar essas máquinas. Vocês vão ver como é que é rápido clonar essas máquinas. Ó, já clonou. Não está clonando ainda. Deixa ele acabar. Clonou as máquinas. Então, agora a gente já pode ir ligando essas máquinas. Ó, vou ligando essas máquinas clonadas aqui. Quatro, cinco, seis. Beleza, clonamos. Então, temos várias máquinas chamadas de treinamento. E o que eu quero mostrar de casos de uso aqui no Data Protection? Isso é super interessante aí para a operação, tá? Então, sempre criar Protection Domain meio com para tipos de aplicação, para grupos de aplicação, para sempre quando você for fazer uma manutenção, você ir na visão do Data Protection aqui, até para replicar para o outro lado. Então, ter sempre esse costume, esse cuidado de criar máquinas e botar dentro do grupo de proteção. Então, aqui, por exemplo, ó, eu criei aquele monte de máquina e eu já vou botar todo mundo que é treinamento para dentro do grupo de proteção. Até essa máquina que é clonada aqui também, eu posso botar para dentro desse grupo de proteção. Vou selecionar tudo aqui logo, ó, já vai pegar as 6 máquinas e já joga tudo para o grupo de proteção e eu quero que continue usando a mesma política de schedule ali. Caso de uso importante, está todas as máquinas, imagina que esse conjunto de máquinas chamado treinamento TD aqui, está falando que só tem uma entidade ali, mas não tem não, tem mais. Aqui está falando que só tem uma. Todas as máquinas que estão ali dentro, elas pertencem a uma determinada aplicação, por exemplo. Então, você quer proteger essas aplicações. Agora sim, refresh. Então, aqui ele protegeu, ó, esse aqui só protegeu agora, já criou um outro, mas eu posso chegar aqui e falar assim, ó, gera o snapshot, e aí ele vai também gerar um snapshot de um dia para aquele grupo todo de máquinas. Você não tem que entrar em máquina por máquina para proteger, para você atualizar uma aplicação, por exemplo. Já está aqui dentro as máquinas, você já tem as entidades todas que pertencem ao grupo de proteção, está aqui tudo protegido, e aí você manda dar um take snapshot aqui, ele está dando um take snapshot de tudo. Então, quando eu chegar nesse snap aqui, ó, que é o último que ele processou agora, ó, não, esse aqui, ó, e der um restore, você vai ver que eu vou conseguir dar um restore de todas as máquinas que estão no grupo de proteção, tá? Então, esse é o cuidado super importante. Bota, porque ali você agrega e facilita muito para uma recuperação. Então, no caso de uso lá, voltando lá, a máquina clonada, então a gente já viu que a gente conseguiu recuperar uma máquina das instalações lá, mas nesse caso aqui, eu gerei mais um take snapshot e vim aqui também, fui invadido e o cara foi lá e criptografou meus arquivos. Então, como eu não vou criptografar nada aqui, eu vou dar um Shift Del aqui e vou deletar. Ó, vocês vão ver que o arquivo, de fato, não tem nada aqui para abrir a minha console aqui. Não tenho... eu não tenho como recuperar esse arquivo aqui.
Como que eu recupero o arquivo? Eu utilizo agora, dentro do Nutanix aqui agora, do AHV, eu vou usar aqui o Self-Service Restore, que eu vou abrir esse portal, pode ser no Google ou aqui no normal, é onde eu vou entrar com a conta administrador local aqui, administrator, se tiver no domínio também pode ser, mas tem que ser administrador, e a senha aqui eu coloquei. Então aqui, ó, eu já vejo todos os snaps que eu tenho dessa máquina. Então eu posso chegar aqui, ó, ver o último snap, que é onde eu tinha o arquivo, aqueles arquivos ali que eu acabei de deletar, e mando ele montar. Se eu tiver vários discos, ele vai mostrar todos os discos que eu tenho aqui e ele vai mandar montar. Ele vai fazer um mount point aqui do meu timestamp do meu disco naquela hora lá de 10h36. Entendeu? Então, você vai ver aqui agora, ele vai montar uma segunda unidade aqui. Ali, montou a F, ó. Aí eu venho aqui, ó, no sistema operacional, tá aqui, ó, C e o F. O F, ó, você vê que o tamanho, consumo igual, é o mesmo disco, só que do passado. Então, se o cara criptografou meu ambiente lá, foi atacado pelo ransom, eu volto aqui, ó, user, admin, desktop, ó, os arquivinhos aqui e recupero esses arquivos aqui, simples copy and paste para cá. Então, esse caso de uso é super importante para recuperação de arquivos, para recuperação self-service e até mesmo, por exemplo, fui atacado, você está com acesso ao ambiente aqui, como a gente fez aquela programação de vários dias aqui, tá vendo aqui, ó, eu tenho os snap do dia, todos os do dia, porque naquele lente criou um schedule de ter 24 horas, então eu posso ir voltando, testando todos aqui para saber onde está o arquivo sem estar criptografado. Posso pegar o semanal, o mensal, o anual e customizar um time aqui para procurar aquele snap e voltar e você descobrir, é nesse tempo aqui que eu tenho dado antigo. Não quero recuperar o arquivo, não. Fui invadido, quero voltar a máquina mesmo no passado. Deixa perder tudo que processou essa máquina mesmo, mas eu quero recuperar ela. Então você meio que vasculha por aqui também. Felipe, eu acho que isso aí foi muito para você também, para você ver esse caso de uso aí, do uso do Snap aí nos ambientes de vocês, e é uma coisa que a gente tem drivado muito esse tipo de cenário, de soluções. Isso aqui, vamos dizer que é o último estágio, né? Já passei, já fui invadido, já não teve jeito, agora eu quero recuperar. Lógico que a gente faz muito mais coisa antes, que a gente vai até implementar dentro do ambiente do cliente novo aí, mas isso aí recupera bastante coisa. Fala aí. Eu fiquei impressionado com a facilidade, né? Realmente é uma coisa bem intuitiva, bem fácil. Realmente o Nutanix está de parabéns aí. Isso é muito mais simples, entendeu? Então, tipo assim, essa é uma das pressões aí que a gente está usando a galera que está indo para Nutanix, para ir para Nutanix com AHV, porque não faz sentido nenhum ir para o VMware, cara, é complexo para caramba fazer isso, para integrar isso no VMware também dá um trabalhinho em cima do Nutanix, mas no AHV é muito mais simples, não tem mais por que manter o hypervisor VMware, não tem, cara, não tem mais por que, entendeu? Realmente é só se a pessoa já tiver mesmo a licença e quiser, porque se você estiver fazendo aquisição, não faz sentido nenhum realmente fazer, ainda mais falando de VMware, que é uma coisa tão cara, né? Então, não faz sentido realmente. Não, exatamente. E outra coisa, dependendo do caso, a gente tem casos aí, clientes nossos aí, cara, que mesmo tendo licença pra caramba, tá botando em AHV e depois não renova suporte e mata tudo, entendeu? Não renova suporte de VMware mais e mata o ambiente todo, vai tudo para aqui. É muito mais simples, protege muito mais fácil. E é muito mais tranquilo de operar. Então, galera, a gente meio que finaliza aqui alguma dúvida aqui nesse processo. Depois a gente pode retomar mais para vocês verem. Vocês viram quanto que é fácil clonar, criar máquinas. Aqui a gente já pega IP automaticamente. Posso voltar no tempo. Então, todas essas máquinas aqui, clicando uma por uma, a gente vai ver que ela está protegida, ela te diz aqui, tá vendo? Está protegida em qual Protection Domain. Se eu clicar aqui, ele já abre o Protection Domain lá que a máquina pertence. Ó. Então,
Depois a gente explora mais lá na questão de proteção de dados, explora mais esses outros métricas aqui, outras coisas que a gente pode fazer aqui dentro do Protection Domain. Mas esse caso de uso aqui eu gosto de reforçar muito que, cara, quem está com Nutanix e não está usando isso aqui, tá de brincadeira, né? Porque, pô, a solução protege pra caramba e se sofrer ataque, você consegue voltar rápido. Vamos voltar lá para o MyNutanix. Todo mundo adiantou aí as suas atividades. Vamos voltar lá na parte teórica para depois praticar mais. Então, espero que todos tenham feito aqueles 2 passos lá do treinamento, que era para avaliar e verificar fazer o teste na prática ali do ambiente. E lembrando também, galera, para vocês já nesses períodos aí que está acontecendo o treinamento aí nas horas vagas aí, mandar aquele e-mail lá, entrar no site da ScaleUp, lembra lá aquele site da ScaleUp lá, entrar dentro do test drive, tá? Então, esse test drive aqui, para abrir essa página aqui, ó, vai abrir o site Zift aqui, vai abrir a página para solicitar o test drive. Então, esse test drive te dá o direito de você começar a simular, vai preencher suas informações aqui, e ele vai fazer esse tipo de simulação para você poder mexer na máquina lá, fazer teste. Então, eu sugiro passear por todas essas simulações aqui, porque vai estar muito mais coisa do que a gente está dando no treinamento aqui. Então, esse aqui ó, é o primeiro, ó, construindo sua nuvem híbrida. Eu posso até já iniciar aqui para a gente olhar hoje um pouco mais nesse caso, mas só para vocês verem a dinâmica, como é que faz e como é fácil abrir. Eu não tenho muita necessidade de abrir isso aqui, porque eu tenho aquele demo lá que é para parceiros, é fácil. Mas quem não é parceiro e cliente consegue acessar por aqui tranquilamente, tá? Tem que ter um domínio corporativo, não pode ser Gmail, tá, gente? Vocês não vão receber, se for Gmail vai dar problema. Eu consegui acessar, tá normal. Sei. Exatamente, tem que usar o conta Gmail, tipo, o meu é Gmail, mas é o e-mail corporativo, né? Então, ó, a gente vai vir aqui, eu vou receber daqui a pouquinho eu vou receber uma informação aqui com o código de acesso, e aí a gente vai fazendo o test drive, ele vai ensinando como é que faz o processo. Quando chegar aqui, eu volto aqui então. O meu caiu no lixo eletrônico quando eu pedi. O meu já tirei. Isso aí, cai mesmo. Então, vou voltando aqui no online training. Um pouco chega. Vamos lá para dar continuidade lá na teoria aí. Então, a gente já passou, isso aqui são as duas atividades que vocês têm que fazer, teste esse conhecimento e vamos entrar agora na parte de conceitos de storage aí, depois vai testar conhecimento também. Então, vamos lá. Conceitos do storage, a gente também já falou bastante do conceito de storage, mas a gente dá uma revisada e dá um entendimento. Então, essa parte aqui só um overview, a gente vai definir o que é um storage pool, o que é um storage container, então a gente falar mais um pouquinho sobre isso, coisa que a gente falou mais como que é o funcionamento debaixo do capô, mas não assim mais conceitual assim de cada processo, identificar os componentes e o AOS. Minha recomendação para vocês aqui, quando está fazendo esses treinamentos, você vai ver que tem vários treinamentos, é sempre fazer o treinamento e com aquele test drive aberto ali. Porque quando você cria o test drive, ele leva 4 horas. Então, você pode, quando o cara falar alguma coisa aqui, você vai lá e vê na console como é que funciona. Eu acho que frisa melhor, você tem um entendimento melhor de como as coisas funcionam dentro do Nutanix, tá? A gente vai ver aqui também como é que faz para configurar a deduplicação, compressão, erasure code, dentro do Nutanix Container, isso aqui como se fosse um data store no VM, para quem conhece bem VM. Explicar aqui como que é a otimização e funciona a feature do Capacity Optimization.
Então, aí, a representação, o storage, para mostrar como que funciona aqui o processo, né? Primeiro ponto que a gente tem é o storage pool. O que é o storage pool? Storage pool, no conceito de storage tradicional, seria os disk groups lá. Só que aqui a gente pega e todos os componentes físicos, aqui, ó, todos os componentes físicos que estão plugados na barriga de cada servidor, a gente chama de storage pool. Então, quando a gente entra lá no Nutanix, eu fechei, podia mostrar, né? Calma aí, deixa eu ver se abre o test drive aqui. Não chegou ainda não, depois eu vou abrir aqui então. Para demonstrar para vocês aqui na prática, aqui também, para vocês visualizarem. O storage pool são todos aqueles disquinhos que a gente mostrou lá naquele desenho lá do storage, como é que funciona, e aonde que a gente vê isso dentro do Nutanix é aqui também. Então, por isso que vale a pena abrir aqui, porque tá olhando uma coisa aqui, tá lendo alguma coisa, não está entendendo, abre lá, porque fica mais fácil essa visualização. Então, imagina que todos os disquinhos aqui, eu tenho NVMe, eu posso ter na máquina o SSD, né? Eu posso ter NVMe, posso ter HD, e agora nos equipamentos mais novos, mais recentes aí, quando a gente tem necessidade, a gente já tem o tal do Optane aí, que é mais rápido do que o NVMe e tem bastante benefício aí para altíssima performance. Então, todos os componentes do cluster, eu criei um cluster Nutanix aqui com 5 máquinas, e cada essa máquina tem lá 2 SSDs, 4 HDs, ou 4 SSDs e 10 HDs, em cada máquina, tudo isso eu transformo isso no storage pool. Por default, sem mexer em configuração padrão do Nutanix, ele pega todos os discos e transforma num único storage pool, tá? Senão, não é aconselhável e não é recomendado, eu nunca fiz isso, de eu subdividir esses storage pool. É possível subdividir, sim, mas não é recomendado. Eu acho que poderia fazer isso no caso de um super cluster, onde eu quero fazer, de fato, uma segregação de clientes multi-tenant e eu começar a criar storage pools distintos. Então, na camada de storage aqui, ó, na visualização, o diagrama aqui, ó, a gente vai ver que tem... diagrama não, deixa eu mostrar aqui. Assim, na minha frente aqui, ó. Você tem o storage container, volume group, depois a gente vai falar um pouquinho dele, mas você tem o storage pool. O storage pool, ó, são todos os discos, são todos os 18 discos de todos os servidores. Eles estão aqui. Eu poderia criar outro storage pool, mas aí isso não é recomendado assim para fazer dentro do ambiente, tá? Teria que ter um use case para subdividir esses storage pools aqui. Então, todo storage pool, quando a gente vê aqui dentro do Nutanix, quando a gente está falando aqui do ambiente, é a junção da parte física. Aqui não tem nada. Storage pool é só uma agregação de todos os discos físicos para ele ver o total de espaço. Então, se você entrar aqui no storage pool e ver que ele tem total capacidade de 11,58 tera, isso aqui é só a soma de disco, né? Depois a gente vai criar as proteções em cima disso, aí vai diminuir esse volume total dentro do ambiente. Então, o storage pool é essa soma, tá? De todos os discos. O storage container é só uma visão lógica do storage pool. Então, dentro desse storage pool, eu vou ter o máximo e posso criar vários storage container dentro desse ambiente para mostrar para esses storage container ficarem visíveis para os hypervisors, tanto para o HV quanto para qualquer um hypervisor. Então, dentro de um storage pool, eu posso criar diversos containers. Container 1, 2, 3, 4, igual está sendo demonstrado aqui. Ou, na grande maioria dos clientes também, eu tenho um único container padrão. Então, naquele cluster, por exemplo, se eu subdividir um cluster, vou ter um cluster para banco de dados, eu vou criar um container de banco de dados. Mas se eu tenho um super cluster de produção, muita máquina, e cada container eu posso configurar
o tipo de tratamento que o dado vai receber dentro desse container de forma distinta, eu posso checar o que eu quero habilitar ou não dentro desse ambiente. Então, vocês podem ver aqui, ó, que container 1 está habilitado só compressão, container 2 está só deduplicação, container 3 está erasure de code, container 4 está compressão e deduplicação. Então, a gente pode isso ser criado e para cada container eu vou clicar, por exemplo, compressão. Se eu vou habilitar só compressão, isso aqui é muito caso e uso para banco de dados. Então, a gente vai pegar esse container, aí eu já boto aqui, por exemplo, um nome mais factível, não vou botar container 1, vou botar lá storage banco de dados. E vou habilitar compressão, e sempre quando eu for criar uma máquina virtual, aqui no ambiente Nutanix, a gente tomar o cuidado de colocar no container correto, né? Então, na hora que a gente vai criar uma máquina virtual aqui, eu dizer para onde, para qual container eu quero que aquele cara ele vai criar aquele disco. Então, eu vou alocar o container. Qual container que eu quero? Eu quero o container, imagina que é um container aqui do banco de dados. Então, isso aqui seja do banco de dados. Vou botar aqui dentro. Isso é importante ter esse entendimento, porque cada container eu tenho um use case. Cada configuração eu tenho um use case para ele, tá? Então, o container é só uma visão lógica, que ele vê todo o storage pool, ele vai ver toda a área. Então, ele é como se fosse ele é sempre em sim provision, é tipo assim, container 1, container 2, 3, 4, vai ter sempre a área total de capacidade do storage pool completo. Mas não quer dizer que ele está multiplicando. Então, você vê aqui, deixa eu fechar. Então, se a gente entrar aqui, dentro do storage, e se você for olhar aqui dentro dos containers, você vai ver aqui, que todo mundo... Aqui, a galera botou capacidade. Deixa eu pegar aqui, tem 89 containers. Mas, tipo assim, esses 89 containers, o máximo de capacidade é 3.9, porque com erasure code, RF2, tá vendo? O fator de replicação, erasure code, fator de replicação 2, eu tenho 3.95 de máximo para gravar nesse cara. Só que não é 3.95 mais 3.95 mais 3.95, é 3.95 no máximo para todos, porque quem está limitando, eu só tenho um storage pool, tá? Então, isso aqui também é ter essa visão de que a capacidade máxima, ela já vai estar mostrando aqui num sumário, num overview aqui, importante olhar isso aqui. Isso aqui é a capacidade máxima de todos. Você pode criar 1000 containers ali dentro, só que o máximo vai ser 5. Aqui é o total do container inteiro, né? Vai ser 5.79 a capacidade máxima. E a capacidade física de 11 daquele ambiente lá. Nesses aqui, eles criaram com o limite aqui de 5.1. Botou um advertise nesse cara. Deve ter alguns aqui na frente com 5 ponto alguma coisa. Aqui, 4. O máximo vai ser aquele 5 e pouco. Porque você pode criar um container e botar uma quantidade máxima que aquele container pode consumir. Para você ordenar isso para um container não saturar o outro. Tá? Voltando lá. Então, o container a gente tem essas várias visões. O volume group já é uma visão como se fosse uma LUM, tá? Como se fosse uma LUM mais SCSI. No Nutanix eu consigo entregar volumes dentro do cluster Nutanix, entregar volumes para máquinas virtuais dentro do volume. Uma coisa ali, quando eu crio uma máquina aqui, deixa eu fechar isso aqui toda hora. Quando eu crio uma máquina aqui dentro, eu posso simplesmente criar essa máquina. Criar essa máquina aqui, treino. Botar aqui um CPU, 4 GB de memória, e eu posso aqui criar os discos, né? Esses aqui são os discos, ó. Vou criar um disco aqui, vou botar no container demo, HV, e vou criar um disco de 100 GB aqui.
Esse cara aqui é um VDisk, é como se fosse um VMDK, tá? É um disco virtual. Onde eu tá aqui, ó, tá aqui, você vai ver que eu vou ligar, vou botar aqui uma placa de rede logo aqui. E vou salvar aqui, ó, e vou ligar essa máquina. Não vai ter sistema operacional instalado, né? Porque treino. Tá aqui, ó, essa máquina vai, eu vou ligar essa máquina e vai falar que ele tem um disco de 100 GB, mas não tem sistema operacional nem nada, porque eu não clonei de um sistema operacional, não instalei o sistema operacional, teria que instalar o sistema operacional do zero aqui. Então eu consigo fazer isso. Isso aqui é um VDisk. Eu criei um disco de 100 GB e aqui em cima eu vou instalar o sistema operacional tranquilamente. Outra coisa que eu posso fazer no Nutanix é criar um disco compartilhado ou criar um disco através do Volume Group para que a gente possa utilizar soluções de alta disponibilidade, aplicações de alta disponibilidade. Então, caso de uso, Microsoft Cluster, quando eu quero criar um Microsoft Cluster, quando eu quero criar um Oracle Hack, onde eu quero que tenha mais de 2 máquinas operando. Então, tudo que a gente quer clusterizar e compartilhar disco, a gente vai usar os Volume Groups, tá? O Volume Group ele pode ser entregue para a máquina virtual, essa máquina virtual aqui, ó, então isso aqui, ó, a gente vai abrir aqui a console dela, ó, ela vai botar aqui, só que vai falar que não tem sistema operacional, que é um disco 100 GB, eu vou ter que botar aqui a ISO do Windows e instalar o Windows do zero nessa máquina aqui. Eu não sei nem se tem ISO aqui para a gente instalar, não tem não, no demo não tem ISO não. Então tá vendo aqui, nem boota a máquina um disco de 100 GB. Agora, eu posso chegar, vamos pegar o exemplo em cima de uma máquina existente aqui, que fica mais fácil. Eu posso usar o conceito do Volume Group. Imagina que essas duas máquinas aqui, treinamento 1 e treinamento 2, eu quero que elas instalar o Oracle Hack nela. Então, como que eu instalo o Oracle Hack nela? Eu posso simplesmente vir aqui no Storage e criar um Volume Group. Tá? Então eu venho aqui, vou criar um volume grupo aqui chamado, e eu dou um nome para esse storage grupo, por exemplo, Oracle underline hack VG, né, para ficar de volume group. Posso botar uma descrição, então, sei lá, analytics. Tá escrito errado. Tá porra nenhuma, vamos aqui. E vou adicionar os storages aqui dentro. Então, por exemplo, eu vou definir qual storage aqui. Aqui o storage container, por exemplo, vou fazer um Oracle Hack, eu vou pegar o container que já está parametrizado para trabalhar com o Oracle também. Então, eu vou escolher aqui, imagina que esse cara aqui, demo 1, seja o container que está parametrizado lá para ter performance em Oracle lá. Então, eu vou criar um volume aqui de 1024, depois eu posso criar mais outro volume de 1024. Então, sempre quando eu for precisar adicionar mais disco, eu vou adicionar no volume grupo, não tem que abrir máquina por máquina. Então, criei aqui 3 discos aqui de 1 tera. Não vou taxar nada aqui. Aqui eu posso especificar se eu quero colocar para um cliente externo. Então, pode ser o seguinte, eu posso entregar esse volume, esses 3 volumes de 1 tera para a máquina interna, para aquela máquina treinamento 01 e treinamento 02, e também para uma máquina externa, que é meu Oracle Hack físico, que eu não virtualizei ainda. Ou eu quero só, por exemplo, aconteceu o cliente nosso, ele não virtualizou o storage dele, ele não virtualizou o Oracle dele ainda, mas ele não quer ter mais o storage tradicional, já comprou a área suficiente dentro do Nutanix. Então, eu boto o storage Oracle aqui para dentro, crio os volumes e grupos e entrego lá para o meu Oracle tradicional, para o meu MySQL, para o meu MariaDB, qualquer banco que tiver externo que eu quiser, meu push, qualquer coisa que eu quiser externo do Nutanix. Então, habilito o externo aqui e vou entregar isso via iSCSI para o cara externamente. Então, criei esse volume group chamado Oracle Hack aqui. Acabando de criar esse volume group, eu vou voltar nele aqui agora. Do Oracle. Tá aqui, ó, Oracle Hack VG. E eu vou, agora que ele acabou de criar, eu vou agora apresentar para as máquinas que eu quero lá. Então, eu vou botar lá para treinamento 01, aqui, ó, treinamento 01, atachei.
e para treinamento 02 eu vou taxar também. Então, aqui, ó, adicionar VM. Aí ele vai me perguntar aqui, ó, porque eu posso simplesmente entregar um único disco e ele vai falar assim, ó, beleza, você pode entregar esse disco para essa máquina. Quando eu vou entregar para mais de uma máquina, ele já vai me dar um alerta aqui, ó. Cuidado para você não ter perda de dados, porque para você entregar esse disco compartilhado para mais de uma máquina, os sistemas operacionais lá em cima tem que ter o Microsoft Failover Cluster, que você vai fazer o failover, que você não pode ler e gravar naquele mesmo disco, e também você tem que ter o Oracle Hack instalado, implementado lá dentro. Senão, se você der simplesmente montar esses discos lá dentro, vai dar problema. Então, eu vou aqui, seleciono que eu vou botar o Oracle Hack, meu segunda máquina é o treinamento 02. Atachei, e aí lá em cima eu vou instalar o Microsoft Cluster e o Oracle Hack. Salvei aqui, beleza, volto lá para minha máquina virtual lá, ó, minhas máquinas treinamento 01 e 02. Se eu abrir aqui um update aqui, ó, ele já vai me mostrar que eu pertenço ao volume group aqui também, ó. Então, tá vendo, ó? Eu, além de ter o disco de 40 GB do sistema operacional, que é um VDisc, que é um VMDK que está no container XPTO aqui, ele também me entregou um VG. Eu não vejo todos os volumes aqui, um VG com todos os discos. Aqui pode ter. Então, sempre quando eu for adicionar mais discos no volume group, eu vou abrir no VG e vou começar a adicionar mais disco ali, porque o cara de banco está precisando de mais disco. Tá? Então, beleza. Vou abrir a máquina aqui agora, ó. Vou abrir a máquina, ela já está agora, vai apresentar esses discos lá dentro. Então, você vai ver que a gente vai conseguir ler e formatar esses discos aqui dentro. Então, entrando dentro da máquina aqui agora. Cadê aqueles? Computer Manager. Disk Manager está aqui, ó. Ó. Os 3 volumes de 1 tera que a gente criou. Então, vem aqui, inicializo. Deixa online. Inicializar o disco. Ó. Então, os 3 volumes já estão aqui, ó. Se eu entrar na outra máquina, vai mostrar também. Só que vai começar, eu não posso ficar operando esse troço porque eu não tenho o cluster. Eu teria que instalar o Microsoft Cluster aqui para passar o cluster, dizer quem pertence a um e outro. Senão, se eu ficar manipulando esses dados aqui, os dados que estiverem aqui dentro de um disco compartilhado, vai crashar e vai perder o ambiente. Vai perder os dados desse volume aqui, né? Do jeito que está aqui agora no laboratório, se a gente não manipular muito, não vai ter treta nenhuma. Então, vai entrar na 2 aqui também, você vai ver que os discos também estão lá na máquina 2. Então, é muito fácil e muito simples também de criar um ambiente clusterizado dentro do Nutanix, criar um Oracle Hack. Não tem segredo nenhum dentro do Nutanix para isso, tá? É só, lógico, sabendo como é que faz, fica tudo simples, né? Mas a gente consegue aqui também, ó, se a gente entrar nas tarefas administrativas aqui, tá os discos lá também apresentados. Não sei se vai estar inicializado aqui, mas... Ó, tá aqui os discos como conhecido. Não vou dar inicializado que vai começar a dar merda aqui, porque o tradicional não consegue operar, mas os discos também já foram apresentados aqui também. Então, isso é bem simples. O volume group é para os volume groups é para esses casos de uso. Ele entrega volumes tanto para máquinas virtuais dentro do ambiente, como para o Oracle, para o ambiente externo. Casos de uso além disso é que, lembra que a gente falou do Protection Domain lá, que eu mostrei para vocês um pouquinho do Protection Domain? O volume group, esses discos ali também dentro daquele ambiente, ele pode ser protegido no mesmo data protection. Então, eu sabendo que aquelas máquinas têm o volume group também,
Então, eu posso chegar e falar que simplesmente aqui, ó, que esses volumes aqui, ó, Oracle Hack aqui, tá vendo? Ó? Esses volumes Oracle Hack, que são 3 discos, eu vou botar no mesmo sistema de proteção e ele vai fazer o mesmo, na mesma hora, no mesmo minuto, os snaps também dentro do ambiente. Então, já coloquei aqui, já protegi esse volume group daquelas 2 máquinas lá dentro da mesma política. Então, quando eu voltar uma máquina Oracle Hack, por exemplo, eu volto tradicional. Ah, Leandro, o storage agora, eu criei só um volume group aqui, não botei para a máquina virtual, eu só botei para fora. Eu criei um protection domain aqui também, para a VG que eu estou jogando para fora. Crio essas políticas de snap para você poder voltar no tempo, e ainda eu consigo aqui mandar replicar para um outro site para se der merda, você subir o Oracle em outro lugar também. Tá? Tem clientes nesse tipo de configuração nossa aqui no Brasil com esse tipo de caso de uso também. Tá? Então, o volume group é isso. Esse grupo de discos de VDisk que são apresentados com o ID aqui, com target SCSI para dentro da máquina. Tá? Então, ele está entregue diretamente, consegue compartilhar. Benefícios aqui do volume group. Tá? O VDisk, quando a gente está falando aqui, ó, VDisk, que são esses disquinhos que a gente foi criando, tá vendo aqui, ó? Eu vou criando de imagem, sistema operacional, então eu vou botando VDisks em cada ambiente desse aqui. O VDisk ele está sendo tratado, imagina, é um VDisk do sistema operacional de uma máquina virtual VM. Então, essa máquina virtual aqui, ó, ela vai ter a capacidade de IOPS nesse VDisk perante a capacidade dessa máquina física, dos SSDs, dos NVMEs, dos HDs que ela tem aqui distribuído, o máximo de throughput de IOPS que você vai conseguir extrair desse VDisk é o que essa máquina aqui consegue entregar. Concorda? Então, por exemplo, o VDisk, todas as máquinas que você for criando normalmente, criando VDisk, elas vão estar consumindo o recurso da máquina física que ela pertence ali. Lógico que tem todas aquelas questões que a gente viu lateralmente, o data locality, para ele olhar localmente, mas a capacidade máxima de throughput de IOPS que eu consigo extrair daquele VDisk é o que essa CVM aqui consegue entregar para ela. Tá? Entendido aqui, gente? Vamos lá, o silêncio até entendeu. Então, vamos lá. Aí, quando eu preciso ter mais IOPS do que o meu hardware consegue entregar, minha máquina física consegue entregar, como que eu faço isso no Nutanix? Isso é muito legal no Nutanix, por isso que a gente escala tanto. Eu uso para máquinas, para ambientes que eu preciso de altíssima performance também, eu uso o conceito do volume group também. Então, mesmo uma máquina que eu não vou clusterizar, mas eu preciso entregar IOPS acima da capacidade de que uma máquina física consegue entregar, aí eu tenho que usar o conceito do volume group. Tá? Isso é pergunta de prova, mas eu acho que isso é prova lá no Master, no Advanced, lá que é a NCA, NCP, e o Master que pergunta esse tipo de questão. Dá caso de uso, como que eu preciso... O cliente tem um cenário XPTO e tem tanto um cluster com tantas máquinas, com tantas configurações, e ele precisa entregar não sei quantos mil IOPS para a máquina virtual. Como que a gente faz isso? Usando o Volume Group. Então, o Volume Group, na configuração default, ele vai criar os VDisk, igual ele criou aqui, ó. Ele vai criar dentro do Volume Group. Cadê? Data Protection, não, storage. Dentro desse volume group aqui, ele criou 3 discos. Esses 3 discos aqui vão estar associados a uma CVM lá, e ele vai entregar IOPS a uma CVM. Quando eu quero escalar isso para conseguir um número de IOPS exorbitante aqui, que eu quero muito mais do que uma máquina física entrega, eu entrego um volume group em scale out. Então, eu vou ter que... É bom aí eu ter vários disquinhos, não ter
um único disco gigante, eu tenho que subdividir em vários outros discos. Isso é muito bem empregado, aí você tem que olhar best practices de Oracle, de SQL, que você tem vários discos para bancos, vários discos para Redu, vários discos para log. Quando a gente está falando quando eu preciso entregar muito IOP, é mais para esses casos de uso onde eu tenho que escalar. Então, eu vou criar vários discos de 1 tera, vários discos de 512, vai depender do tamanho das bases, as coisas todas. E na hora que eu crio o volume group aqui, antes de associar para a máquina virtual, eu vou lá na CVM, tem um comandinho para jogar um load balance, para ele pegar os VDisks e balancear para todas as CVMs. O que isso significa? Que ele vai pegar esse VDisk aqui, ó, esse VDisk 1, que é um VDisk que está dentro do volume group. Ele vai pegar esse VDisk e vai falar assim, ó, CVM1 vai tomar conta dele, esse VDisk, que é o segundo disco de 1 tera, CVM2, esse o 3, esse o 4, e começa a balancear nos nodes. E aí eu entrego esse VG, esse volume group aqui, para uma máquina virtual, para uma única máquina virtual ou para um Oracle Hack. Então, eu estou fazendo com que todas as CVMs trabalhem no IOP. Então, eu faço, de fato, um scale-out storage aqui. Eu vou ter a minha capacidade de entregas de IOPS vai ser scale-out. É lógico que um VDisk vai estar limitado ao que aquela máquina física consegue entregar. Mas se eu espalho os VDisks, se eu crio vários VDisks e faço esse load balance, eu faço com que todas as CVMs trabalhem entregando IOPS para uma única VM ou um cluster de VM em Oracle Hack, em SQL, em qualquer máquina que a gente quiser entregar, tá? Então a gente associa, tá? O VDisk, ele funciona normal, para cada disco que vai criando, ele vai criando os VDisk, mas quando eu quero entregar mais IOPS, eu uso o conceito do volume group junto com o VDisk aí. O VDisk já está normal dentro do volume group, e aí ele vai fazer esse load balance do ambiente aí, beleza? E o Data Store é a unidade lógica que constrói esse ambiente, que é justamente o container aqui, o storage container no Nutanix, que é o Data Store onde tem o hypervisor, constrói todas as operações lá de fazer operação de leitura e escrita, tá? Pessoal, alguma dúvida até o momento? Vai abrindo o microfone aí e vamos debatendo aqui também, tá, gente? Tá tranquilo. Então, entendendo aqui o AOS Distributed Storage, então por isso que a gente chama que é um storage distribuído, tá vendo? Que quanto mais componente a gente vai adicionando, a gente vai crescendo e eu consigo fazer uma solução realmente scale out, com muita capacidade. Então é muito legal a gente começar pequeno e ir escalando, e eu consigo entregar bastante valor agregado aí, todas as facilidades de storage high-end. Então, o Distributed Storage aí a gente tem super focado aí para o ambiente virtualizado, mas eu posso... Opa! E o interessante também disso que você acabou de falar, dessa distribuição pelas CVMs, por exemplo, num storage normal, se você quiser aumentar a IOP, você tem que aumentar o número de portas, de controladoras, tem um preço maior, e você, com a solução que você tem, você já consegue resolver o seu problema sem ter que adquirir hardware novo, licença nova, fazer mapeamento de zone. Exatamente, e acertando essas configurações tá tudo muito entregue, tudo muito fácil, porque vai tudo para a camada de software, entendeu? Então gera muita flexibilidade. Então, por exemplo, a gente teve um caso aqui recente, a gente estava vendo que estava tendo algumas contenções, porque a gente habilitou deduplicação, compressão e criptografia no ambiente. O cliente não teve que investir nada no D0, a gente já conseguiu ali via software mesmo, falou, cara, não estava previsto no D0 a gente botar criptografia, vamos aumentar a capacidade de memória das CVMs, porque a memória da CVM é o quê? É justamente o cache do storage. Então, a gente aumenta a memória da CVM para a gente ter mais o dado cacheado, deduplicado em cache, em memória, para ele agilizar esse processo de entrega aí. Então, a gente fez esse trabalho aí também de
espalhar os discos entre todas as CVMs, botar o load balance, averiguar se isso está de fato acontecendo, e aumentamos a capacidade de memória para ela conseguir aumentar mais a IOP. Então, ficou bem na camada de software. Aí depois, de um tempo, não, agora o cliente quer crescer mais, ele vai lá, bota mais memória na máquina, entendeu? E foi o que aconteceu, botou mais memória na máquina física e o cara começou a escalar cada vez mais. Que é muito mais barato Então, se comprar uma controladora de storage, né? Tá louco, né? Isso compara. E muito mais complexo você adicionar. Aqui você para o node, bota em manutenção, adiciona a memória, sobe, volta e vai embora. É fácil de fazer. Sem estresse, entendeu? Então, aqui o storage do Nutanix, ele entrega para a camada de virtualização, tanto no protocolo iSCSI, isso aí no caso do AHV, a gente entrega via iSCSI, no caso do VM, a gente entrega NFS, e no caso do Hyper-V, a gente vai entregar um SMB Share. Então, a cabeça de storage, as CVMs, que hoje tem um Stargate que entrega o dado, ele vai entregar dessas maneiras. Ou ele vai entregar via iSCSI, ou ele vai entregar via NFS, ou ele vai entregar via SMB, vai depender do hypervisor, tá? E aí eu elimino o AOS, ele elimina completamente a necessidade de você ter uma SAN ou uma solução de NICE, que é o que a gente encontra na grande maioria dos clientes hoje ainda, que não utilizam o Nutanix. Tem lá um SAN ou um NICE, um NetApp entregando NFS para dentro de um NetApp, um Celera, uma solução ISO, uma solução que entrega NICE para dentro de um VMware, para nesse NICE ou nessa SAN ele entregar um disco compartilhado. Então, a gente elimina tudo isso que ele mesmo já pode entregar para dentro. Então, isso aí tem uma pergunta, o pessoal falou o seguinte, o Nutanix eu consigo entregar disco para fora, ele ser um storage? Sim, acabei de mostrar para vocês no volume. Aí o pessoal me pergunta, mas eu consigo pegar um NICE, um SAN e botar para dentro do Nutanix? Para dentro da solução Nutanix, não, para dentro das máquinas virtuais você consegue. A Nutanix bloqueia isso completamente de você colocar um NICE ou um SAN existente para dentro do pool, porque eu perco toda a magia, a grande magia do Nutanix, toda a solução, a facilidade e a resiliência, você proteger o dado, é justamente porque eu tenho um AOS que faz várias coisas que eu mostrei aqui de protection domain, várias coisas, replicação, as coisas todas. Se eu botar um storage externo, aí, cara, eu crio use case, eu crio métodos que o cliente pode fazer besteira e na hora de proteger o dado, cara, mas eu esqueci que essa máquina era um NICE que estava lá, eu botei um pedaço dela lá. Aí começa a zicar o problema, porque o Nutanix perde a gestão do dado, entendeu? Se eu botar um storage externo plugado dentro do Nutanix, eu perco essa gestão. Então, até mesmo para eu fazer uma migração de dados para dentro do Nutanix, eu não pego um NICE ou um storage externo e coloco dentro do Nutanix. Eu faço o inverso. Eu pego o Nutanix e boto um NFS ou um SMB para fora, através do container, jogo isso para fora, para conectar lá no meu VMware tradicional e trazer isso para cá, para dentro do Nutanix, esses dados. Tá? Então, o AOS aí armazena os VM discos, né, os V discos e arquivos, tá? Os arquivos, então, e fazem a tierização através dos SSDs, HDs e até para cloud também e em múltiplos nodes, tá? Então, dentro do AOS, dentro desse ambiente, a gente consegue fazer todas essas técnicas que os storages grandes têm, snapshot, deduplicação, compressão, clone, tierização, o dado chega quente no SSD, no NVMe, e depois ele descansa para disco, replicação, data locality é só o Nutanix tem, que é aquela funcionalidade de colocar o disco, ele usar sempre o disco da barriga da máquina para evitar overhead e tráfego lateral leste-oeste. Tem alguém querendo fazer alguma pergunta aí? Não. Então, vamos lá. Então, a gente consegue aí fazer todas essas funcionalidades dentro dos containers
e suportar a entrega desses volumes para diversos hypervisors. Isso aqui também eu acho que é um ponto fantástico da Nutanix, que ele não está preso a um hypervisor. O Nutanix, quando começou, ele só suportava no VMware, depois ele foi abrindo suporte para o Hyper-V, aí depois criou o HV, e eu acho que essa estratégia é campeã, porque você vai para qualquer outro sistema hoje de hiperconvergência do mercado, hoje está limitado a VMware, em alguns poucos é VMware e Hyper-V, mas a grande maioria é só VMware. Então aqui a gente abre o leque e entra com o hypervisor, que é o AHV, que está sendo adotado fortemente pelos muitos clientes por conta dessa facilidade toda que vocês estão vendo aí. Então, muita gente, não vou para o HV com medo, porque nunca viu operando. Depois que você vê o negócio operando, mete a mão e começa a trabalhar, você vê que é muito mais tranquilo de operar, muito mais simples de resolver problema, muito mais seguro, mas muito mais seguro mesmo, tá? Isso eu posso falar de carteirinha, porque eu trabalhei desde 2001, aí, 2002, 2001, com VMware, fiz diversas implementações de projeto VMware, conheço o VMware a fundo mesmo, tinha muito receio de ir para o HV, mas depois que eu comecei a estudar HV e vendo o quanto que o HV entrega de benefícios e não tem custo, cara, não faz sentido continuar no VMware mesmo. Então aí a gente entrega esses protocolos, e aí dentro da anatomia do storage, foi o que a gente falou um pouquinho lá daquela anatomia, a gente tem os conceitos lá, o que é o Extended Storage, né? Que é aquela parte lá onde a gente vai estar o dado persistente, né? Do dado, não é o que está em memória, né? Porque o que está no cache da controladora é o que está em memória, aquilo pode, se a máquina rebootar, ela pode perder o dado, né? Porque é um dado não persistente. Então, o Extended Storage é tudo que é o conjunto entre os SSDs e o HD. Ele cria, para cada CVM, para cada máquina, ele tem o Extended Storage ali. E através do Nutanix Information Lifecycle Management, é o ILM. Cuidado para não confundir com LCM, tá? Que é o Lifecycle Manager lá, que é o que o Nutanix faz na atualização. Isso aqui é um processo, pergunta de prova, tá? O Nutanix Information Lifecycle Manager, ele fica olhando os padrões de IOPS e ele determina a movimentação de dados de SSD para HD, de NVMe para SSD ou de NVMe para HD. Então, quando chega lá, tem 75% de uso lá do SSD, ele vai começar a drenar os dados menos usados para HD, para o dado não descansado ficar em HD. Então, o ILM que faz isso, tá? Então, dentro do Extended Storage eu tenho isso. Então, isso aqui é diferente disso aqui, tá? LCM. Eu já vi muita gente confundir uma com a outra e responder coisa errada na prova. O LCM é o que faz o one-click upgrade, que faz todo o framework para você atualizar o ambiente, tá? Então, o ILM é responsável por essa dinâmica aí do I/O, de entender essa movimentação de dados. O OpLock, que eu falei com vocês lá, é o buffer onde recebe as conexões, os burst connection, aquelas rajadas de IOPS, e ele tenta ordenar para depois ser drenado para o Extended Storage, tá? Então é aqui no OpLog que ele já marca o fingerprint lá para depois o próprio processo fazer também a deduplicação. Então, deduplicação é aquele conceito lá de o dado que foi gravado uma vez por qualquer tipo de aplicação, ela não gastar no disco novamente. Então, ele olha, marca o fingerprint ali para aquele dado. Se outro dado receber o mesmo fingerprint, ele não precisa ir lá no disco e gravar de novo. Ele já vai criar lá no metadado e falar assim, não, a máquina A, B, C e D pode ler aquele mesmo bloco ali, porque ele não precisa gastar volume, duplicar o arquivo dentro do meu storage. Então, isso aqui eu ganho bastante na contenção. Então, o OpLock é para isso, é a camada onde recebe
as conexões, as escritas não sequenciais, tá? Já para a escrita sequencial, ele já bypassa o uplog, tá vendo? E já vai escrever diretamente no Extended Storage. Então, aqui ele explica mais ou menos aquilo que eu mostrei naquele quadrinho da vez passada ali. Como é que faz, como é que ele entra na operação de escrita, como que é a operação de leitura dentro do ambiente. Então, você tem toda essa chamada feita através desses mecanismos dentro do storage aqui. Aqui está esse desenhozinho que é melhor, tá vendo? Ele lá é mais simplesão. Então, aqui, tá vendo? Ó, o uplog, a escrita, a anatomia de escrita, eu vou cair no uplog, dou um buffer, né? Que é o uplog, você vê que ele pega um pedaço do SSD aqui e joga para dentro depois do Extended Storage. E toda a parte de operação de leitura, ele vai fazer um cache em SSD e memória também. Então, a memória da CVM, que é a controladora, vai ser usada para fazer cache de leitura. Então, a gente consegue fazer... E aqui a gente faz o cache dedupe, várias outras coisas para ter o dado deduplicado em memória aqui, onde está usando memória e SSD para fazer esse cache, tá? E o Extended Storage, ele pega um pedaço do SSD e um pedaço do HD também, e além de jogar depois para outras nuvens e para jogar esse cara para fora do meu ambiente, tá? Entregar para um NAS, entregar para um ambiente externo. Então, essa anatomia aqui é interessante saber para saber que funções cada coisa tem dentro de uma CVM. Tá? Isso aqui está tudo rodando dentro de uma CVM. Tá? E aí tem essas subdivisões de tarefa nessa anatomia de escrita e do storage. Então, na questão de otimização de capacidade, a gente tem algumas features que eu já comentei um pouco com vocês aqui. O deduplication é justamente entender tudo que é dado similar, aplicação similar, e não ter uma segunda cópia daquele dado no mesmo disco. Então, isso aqui eu economizo muita área. Então, quando eu cliquei aqui dentro do ambiente, isso é uma operação muito interessante para vocês aprenderem também. E eu clonei aqui essas várias máquinas. Não quer dizer que eu peguei 40 GB mais 40, mais 40, mais 40. Não, eu já estou fazendo dedupe, então eu já estou usando 40 aqui. Só a diferença que eu instalar diferente nessas máquinas é que vai de fato ocupar no storage. Tá? Então, a deduplicação faz com que, quando eu clono uma máquina, quando eu uso a máquina igual, eu não vou, no meu storage, não vou ocupar aqui mais 40, mais 40, mais 40, mais 40, mas vai embora não. Ele vai ocupar, no caso aqui, o uso de fato é 10 GB, tá vendo? Ele vai usar só 10 GB. E vai dando a diferença nos outros aqui. Então, se a gente entrar na camada de storage, a gente pode ver aqui a taxa de redução. Ó. Capacity Optimization, ele está falando que está de 1.52 para 1, mas o que ele chama aqui de Overall Efficiency, que é usando toda essa questão de clone, outras coisas, está dando 8. Isso aqui é número surreal, tá, gente? Isso aqui é laboratório, mas está dando aqui 87 mil para 1, tá vendo? Que, como se eu estivesse criando muito mais do que eu de fato precisaria, tá? Então, esse dedupe é super interessante para vários casos de uso e não é muito interessante para outros casos de uso. Então, aqui... Leandro, me tira uma dúvida. Oi, sim. Em cima disso que você falou aí. Você falou, por exemplo, você tem 6, 7 máquinas aí que você clonou. Por enquanto, você só tem um sistema operacional. Nessa parte do dedupe, nos arquivos do sistema operacional, ele só vai ter de diferente os arquivos que forem alterados localmente de cada máquina, ou vai ter cada uma a sua parte, os seus dados de sistema operacional normal, e o que você colocar a mais é que... Não, então, aqui, se eu clonei, se eu não fiz clone de 6 máquinas aqui do mesmo sistema operacional ali, ele vai usar somente um. É como se ele tivesse um master boot para todo mundo. Ele vai ter os seus VDisks distintos, entendeu? Só que ele não vai consumir área, de fato, nos discos
a multiplicação por 6 aí, como a gente fez, entendeu? Do sistema Entendi. operacional. Só se eu alterar em um aqui, instalar um Chrome, instalar uma coisa, alterar aquele C lá, aí ele vai pegar e só vai alterar o dado, o bloco diferente, entendeu? Entendi. O dedupe é no todo mesmo, entendeu? Em tudo que está dentro do container, daquele container. Então, o que a gente chama aqui é de global dedupe, tudo que está dentro daquele único container. Então, tipo assim, se eu botei um dado no container A, criei uma máquina Windows direitinho, clonei e movimentei para o container B, aí eu vou ter 2 cópias do dado, porque o container B é outro dedupe, é o global dedupe do único container, entendeu? Entendi. Quem está controlando isso é o container. Tá? É o container aqui, ó, que está controlando esse dedupe. Tudo que está aqui dentro, ele está fazendo dedupe. Ele está vendo aqui, ó, aqui está vazio, está desabilitado, ó, off e off. Ó. Então, ele só está fazendo cache dedupe, que é lá para a questão da leitura, lá, ele deduplicar a operação, mas ele não está fazendo capacity dedupe lá na máquina. Isso aqui está desabilitado, tá vendo? Esse aqui, ó, ele está fazendo compressão e está com cache dedupe e capacity dedupe desabilitado. Esse aqui, ó, está com compressão habilitada, compressão depois de 60 minutos, que depois de 60 minutos ele faz uma compressão maior ainda, que a gente chama de capacity compression, porque uma coisa é a compressão que ele faz inline, na hora que o dado está chegando, ele já vai comprimindo e vai botando para baixo. E depois de 60 minutos ele roda um scan para comprimir mais ainda aquilo, fazer compression. Compression não tem nada a ver com dedupe. Tá vendo aqui? Está desabilitado dedupe. Então, por isso que a gente tem que ver depois casos de uso. O que vale a pena habilitar dedupe, capacity dedupe, e o que não vale habilitar capacity dedupe. Então, isso é tudo customizado, entendeu? Deixa eu ver se tem algum container aqui com Vai depender dedupe. do tipo de dado que você vai estar usando, né? Exatamente. Ó, esse aqui, ó, tá com capacity dedupe habilitado, ó, que é o files aí, geralmente tem. Então, aquelas máquinas ali que eu clonei, por exemplo, pode ser que, dependendo do container que eu coloquei, ele não está com capacidade de dedupe habilitado, eu não vou ganhar muita área de capacidade nesses clones como a gente fez. Ele vai ter, de fato, vezes 6 ali. Tá? Então, tipo assim, ó, não é, gente, também, para sair habilitando tudo, compressor, capacidade, né? Erasure Code nunca habilita, só habilita em uso específico. Não vai saindo habilitando compression, que as dedupe é para tudo. Tudo que é aplicação, uma máquina virtual tradicional, pode ser que sim, que você habilite um compression, cache dedupe e capacity dedupe. Para ambiente de banco de dados, só compression, não habilita nem cache dedupe, pode habilitar cache dedupe, não habilita capacity dedupe. Então, esses tipos de... Tem que olhar lá no case use, tem isso dentro do portal da Nutanix para cada tipo de cenário. Tem umas perguntas de prova também em cima disso daí, mas eu acho que também mais nos avançados, tá? Então, deduplicação é esse processo que no Nutanix suporta tanto fazer inline, ele já vai marcando fingerprint e vai fazendo, ou ele pode fazer um post-process deduplication também lá, que aí o cara tal do curator, que vai depois de hora em hora, vai fazer um scan nos dias para ver se tem dados repetidos e vai fazer o post-process dedupe lá para recuperar dados aí, aliviar o storage, tá? Capacity Optimization é a parte, Capacity Compression é o padrão, tá? O LZ lá, o zip, né? Que a gente usa o mesmo padrão do zip, onde ele pode ser aplicado de 2 maneiras, lá no delay zero, que vai fazendo no inline, ou aquele que você faz de 60 minutos para fazer uma compressão mais acurada lá, ganhar mais em compressão. Erasure Code é como se fosse um RAID 5, tá? É onde ele vai pegar os dados A, B, C, D e vai criar paridade. Lembra do RAID 5 que é feito isso? Não é um RAID 5, porque o RAID 5 é dentro de um disk group, onde eu crio um RAID ali naquele volume de disco. Aqui a gente está falando de várias máquinas espalhadas num cluster. Então, o Erasure Code é para isso. Eu tenho o dado A, B, C, D e crio a paridade
e para isso eu tenho que ter no mínimo 5 nodes no cluster, tá? 4 ou 5 nodes no cluster, calma aí. Deixa eu pegar essa informação correta aqui. Eu acho que são 4 nodes. Não, 5 nodes no cluster. Tem que ter 5 nodes. Não, tem que ter 4 nodes para fazer Erasure Code. Deixa eu ver. Coordenação exclusiva. Pegar aqui. Depois a gente vai ver isso. Ou 4 ou 5 nodes. Tem que ver, porque ele tem que fazer A, B, C, aí o D já tem que ser a paridade. Mas a grande sacada aqui para você ganhar mais, por que isso aqui ganha espaço? Porque eu faço aquela distribuição do dado e crio paridade, então eu não tenho, eu pego o dado A, B, C e D e crio uma paridade. Então eu não estou duplicando A, B, C e D no cluster. Eu economizo área em storage. Só que na anatomia ele faz o quê? Ele usa um fator de replicação 2, então ele inicia lá nessa camadinha aqui, ó, voltando aqui nessa anatomia aqui, ó, ele faz a gravação de escrita aqui no uplog cache com RF, então ele vai bater aqui no uplog ou no extended storage, por exemplo, está configurado com RF2 e Erasure Code, então ele vai botar aqui o dado A aqui e o dado A em outro node do cluster aqui em outro lugar. Quando ele vai drenar, o Extended Storage vai drenar para o SSD e para o HD, quando ele já vai descansar esse dado, depois de um tempo, que aí ele vai drenar em Erasure Code, aí o Curator vai apagar essa segunda cópia desse dado e vai fazer. Então ele ele bota o dado e duplica, e depois ele aplica o Erasure Code para economizar espaço, para ele não ter 2 cópias do dado e não ter o conceito lá como se fosse um RAID 1. Ele tem um conceito similar ao RAID 5, tá? Então, tipo assim, o Erasure Code ele é para alguns casos de uso, tá? VDI, tem alguns casos de uso, file server, esse tipo de coisa a gente usa, assim, aplica assim Erasure Code, mas não aplica para tudo, porque quando eu tenho uma falha de um node, eu tenho que ficar fazendo esse cálculo matemático em vários clusters, aí eu começo a degradar a performance de leitura do ambiente. Então, por isso tem que estar muito bem pensado, até mesmo para uma manutenção, fazer uma atualização, o Erasure Code ele pode ser penalizado nos IOPS desse cara, entendeu? Porque eu vou estar sempre fazendo cálculo matemático espalhado entre vários nodes. A gente está falando de rede Ethernet, espalhar, então não é igual um disk group ali, que eu tenho um disco ali e faço uma conta de Stripe bem simples ali, está tudo no barramento do storage. Eu estou espalhado em vários nodes, então tem que tomar esse cuidado também que não é para sair habilitando Erasure Code para todo mundo, tá? Tem cliente nosso, por exemplo, que a gente, caso de uso Erasure Code, a gente coloca já, que é file server, essas coisas a gente entrega Erasure Code, mas às vezes está com tô com um problema, faltando espaço e eu preciso aqui, esses servidores aqui tem pouca demanda, não tem muita IOPS, é só para coisas meio de teste, desenvolvimento, que não tem que gastar, eu boto em Erasure Code provisoriamente e depois eu posso desabilitar o Erasure Code e voltar a trabalhar no RF quando eu expandir o cluster, por exemplo. Tá? Então a gente acabou aqui os conceitos de storage. Galera, tem alguma dúvida aqui nos conceitos de storage? Vamos aí todo mundo agora para o passo agora aí de entender, de fazer esse teste aqui, tá? Vou parar o compartilhamento aí e vou deixar vocês fazerem o teste aí. Beleza? E qualquer dúvida vai me falando aqui. Vou também parar a gravação para o troço não ficar. Resumindo aqui então. Então os vídeos no YouTube depois vocês veem. Aqui, opa. Depois a gente faz vocês finalizam lá. Então, na próxima aula, a gente vai... Pessoal, tenta finalizar essas tarefas, então, tanto as atividades, o knowledge check anteriores, quanto para a gente cair depois de dentro aqui da parte de gerenciando VM. A gente já viu algumas coisas assim, mas a gente vai criar esses cenários aqui de atividades na próxima aula. E a gente vai falar um pouquinho mais também sobre monitoração,
do cluster também. Eu acho que na próxima a gente vai ficar focado mais em gerenciar máquinas, criar máquinas, Windows, Linux, esse tipo de coisa, algumas dicas que eu vou passar para vocês aí para criar máquina dentro do HV, para ninguém bater a cabeça. E meter mais na prática aqui. Vamos até dar uma olhada aqui se chegou no meu Gmail, no meu e-mail aqui, aquela questão lá do test drive, para a gente abrir o test drive lá e ver como é que funciona o test drive. Deixa eu ver se chegou. Aqui, ó, test drive. Chegou meu test drive aqui, ó. Quem pediu, chega esse test drive, tá vendo? Com esse código aqui, ó. Então, basta acessar esse código. Lembrando, mais uma vez, para pedir o test drive não adianta usar a conta gmail.com, tem que ser um e-mail corporativo. E aí a gente vai abrir esse test drive. O legal do test drive aqui, ele é até melhor do que o meu. Já tá vendo que já está com 2 horas e pouco aqui para rodar. Ele me dá permissão de usar em 4 horas esse test drive. Então aqui eu consigo fazer algumas tarefas dentro do ambiente que está bem mais aberto para mim. Então aqui, por exemplo, o legal do test drive, por exemplo, criar a máquina virtual. Eu clico aqui, ó, ele vai com um menuzinho guiado para cada atividade, tá vendo? Menu, VM, aí eu clico, ó. Então é um teste guiado mesmo, tá? Criar a máquina virtual, clica aqui, aí ele vai falar, isso aqui eu estou criando a máquina virtual dentro do Prism Central, né? Que não foi o que a gente fez até agora. Ó. Então eu seleciono o cluster, que é esse cluster aqui que criou para mim agora. Ok. Aqui ele vai preencher automaticamente as informações. Então eu vou dar Next. Por que não preencheu? Adicionar um arquivo. Aí ele clica aqui, tá vendo? Uma outra coisa interessante é o seguinte, ó, eu não sei, a gente tem que olhar lá no Xtribe, mas eu tive muito desafio no Xtribe meu para o test drive, tá? Então é importante vocês executarem esses test drives, esses vários test drives, e ir printando que vocês finalizaram todo o test drive e vocês trocam por ponto, que depois vocês vão consequentemente trocar por prova também, tá? Ricardo estava comentando aí, não sei se ele conseguiu entrar lá no test drive, mas você consegue aqui fazer, por exemplo, isso aqui é um sistema operacional, tá vendo? Vou escolher aqui para fazer. Então, tipo assim, esse test drive, ele é bem guiado, mas também me permite sair daqui, ó, e fazer o que eu quiser também dentro do ambiente, porque essa máquina ele foi provisionado um laboratório especificamente para poder usar. Então aqui eu posso criar a máquina do meu jeito, né, sem ser o test drive. Ó. Vem aqui, crio, teste, 2. Se eu não quiser usando guias em passo a passo, eu posso ir fazendo várias operações aqui dentro do ambiente. E agora ele está querendo fazer o... Vou usar um CentOS aqui. E aí eu vou salvar aqui. Mas eu posso fazer operações não sequenciais aqui. Ó. Ele tá falando, congratulei, já fiz isso aqui. Mas beleza, não quero fazer isso aqui não. Quero voltar para lá, no meu menu de máquinas virtuais, e abrir minha máquina aqui. O laboratório é meu, eu posso mexer. Não é aqueles test drives que a gente tem em alguns ambientes, que é um menuzinho que todo guiado. Igual vocês fizeram aquelas atividades ali. Isso não é uma máquina que você pode mexer aqui, não. Aqui você pode pintar e bordar. Ó. Liguei a máquina, vou dar um launch console aqui, vou ligar aquela máquina com Ubuntu. Posso detonar, posso instalar o sistema operacional, posso fazer o que eu quiser aqui. Ó. Então vamos ver o que ele vai... Então, vale a pena vocês usarem esse test drive, porque, primeiro, que é para treinar para a prova, é fantástico, e aqui você pode simular vários cenários. Ele monta um ambiente para você, tem test drive ali de como montar um DR, um plano de DR, tudo,
como eu gerenciar um database as a service, tem ali também. Então, vale a pena, e vale a pena vocês printarem o final das tarefas e olhar lá no Xtribes para ver se tem um desafio de fazer um test drive, construir uma nuvem privada. Aí você vai ter que fazer esse test drive completo aqui. Aí você printa o final e manda para lá. Então, você começar a ver esse tipo de coisa. Ó, então, já consegui aqui. Ó. Deixa eu ver se eu vou hackear. Se eu consigo a senha. Aí, eu já até hackeei a senha. Então, tá aqui, ó. Instalei um Linux e consigo mexer à vontade. Posso fazer o que eu quiser com essa máquina aqui. Se eu quiser clonar, deletar, fazer um soft shutdown, instalar o NGT, tá vendo no Linux, ó. Eu venho aqui, posso mandar instalar o NGT. O test drive é super maneiro por conta disso. Você consegue fazer quase tudo dentro do ambiente de teste mesmo, só que você tem 4 horas. Ele provisiona um ambiente, eu vou mostrar para vocês ali, eles provisionam um ambiente, um cluster, um single node para vocês fazerem isso. Então, por exemplo, estou fazendo uma operação aqui para ele montar lá dentro do meu ambiente, iniciar o processo lá de instalação do meu NGT lá, que é o Nutanix Guest Tools, tá? Mas só para vocês terem uma ideia a nível de visão aqui, ó, a gente está no dashboard, vão aqui, ó, eu criei esse cluster, a Nutanix criou esse cluster para a gente no test drive, e eu vou entrar no AOS aqui, ó, Launch Prism Element, lá naquele Prism Element lá daquela máquina lá, ó. Então isso é muito legal, tá, gente? Use e abuse do test drive aí, vocês podem fazer várias vezes, lógico que criou, tem 4 horas para usar, usa, testa, valida, façam todos os test drive, todos os testes guiados, depois abram mais para ir fazendo mais testes. Tá vendo aqui, ó? Ele criou esse ambiente aqui, ó, um node Nutanix, não é um cluster, né, porque eu tenho um single node, lá na Google, tá vendo? No GCP. Então, tem um Nutanix rodando lá na Google com HV instalado para você brincar à vontade aqui, criar máquina virtual aqui, se você quiser criar no tradicional aqui, ó, também, mesma coisa. Vem aqui, cria máquina virtual, igual cria aqui teste lá via Prism Center, cria aqui também. Cria os volume group, que um monte de coisa aqui dentro. Dá para criar o file server, fazer deploy do file server. Então, o test drive é top, cara. Isso aí é uma parada que tem pouco tempo que a Nutanix lançou isso aqui para gente, mas dá para a gente brincar à vontade aqui, simular qualquer operação, tá com dúvida em alguma coisa no Nutanix, simula aqui, testa aqui e depois aplica no ambiente produtivo, tá? É para usar à vontade esse test drive aí, tá? Então, beleza, tá aqui. Mandei a operação aqui, vamos ver se ele vai finalizar o... Montou a imagem. Então aqui a gente começa a monitorar tudo. Então, todas as operações que eu quiser fazer, depois tem muita coisa, né? Que a gente consegue fazer aqui dentro do ambiente, automatizar, usar Calm, outras atividades. Deixa eu ver se o Calm está liberado aqui nesse cara aqui. Que é fazer o Cloud Automation. A única coisa que, tipo assim, que limita um pouco no test drive para a gente é que eu não consigo upar nada para lá, entendeu? Já tem que ter o que está lá. Eu não consigo subir uma imagem, alguma coisa minha lá para dentro, tá? Eu teria que estar fechando a VPN do ambiente. Não sei se esse tipo de blueprint aqui eu consigo. Deixa eu ver se é o blueprint, eu acho que consigo. Qual que é o padrão mesmo do blueprint? LP. Aqui tem um blueprint aqui do Windows que eu fiz, ó. Vamos ver se eu vou conseguir. Eu não vou conseguir botar esse arquivo lá para dentro, não.
Mas aqui você consegue fazer muitas... Cara, quase todos os testes que você quiser fazer no tempo, você consegue fazer aqui dentro do ambiente. Isso aqui, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, porque é o Calm, que não é o foco desse treinamento, mas a parada é maneira pra caramba para fazer deploy multi-cloud. Mas é isso, galera. Tem muita coisa para vocês mexerem aqui. Usem bastante essa ferramenta para estudar, tá? Para treinar, testar. E é isso aí, galera. Vamos até amanhã, então. Até as 3 horas de amanhã, então. Valeu, obrigado a todos aí.